Hoje foi dia de treino no CT Moacir Barbosa. O elenco Cruz Maltino foi a campo, mais um dia de atividade no nosso CT. Atividades essas comandadas pelo técnico Fernando Diniz, até de forma bastante curiosa, algo que mostra mais do que nunca a diferença entre o trabalho do atual técnico do Vasco, Fernando Diniz, e o trabalho do ex-técnico do Vasco, Fernando Carille. Normalmente, com o técnico Fernando Carille, o dia após os jogos do Vasco, o Vasco tinha o treino, assim como aconteceu hoje, com o elenco que não entrou em campo na partida, fazendo um trabalho em campo, já o grupo que foi o titular no jogo, fazendo apenas um regenerativo. Isso também foi algo que rolou nessa manhã de hoje no CT. Entretanto, com o técnico Fábio Carille, quando era o dia posterior ao jogo do Vasco, quem comandava as atividades no CT Moacir Barbosa não era o Fábio Carille, mas sim os membros da comissão permanente do Vasco. Normalmente quem comandava os treinos após as partidas do Vasco era Bruno Lazzaroni e Luizinho Quintanilha. Hoje já foi diferente, por quê? Pois num treino após a partida do Vasco da Gama, o próprio Fernando Diniz comandou as atividades dentro do CT Moacir Barbosa. Ele, é claro, ao lado da sua comissão técnica, né? Então mostra mais do que nunca como hoje o técnico Fernando Diniz é um profissional que está disposto a fazer tudo pelo Vasco, a entregar tudo pelo Vasco da Gama, pois poderia apenas seguir o rito que já era do antigo técnico Fábio Carille, ficar tranquilo, não participando das atividades em campo, dar aí, né, a responsabilidade de treinar o elenco para os membros da comissão permanente, até porque aqueles que são os titulares do Fernando Diniz não estariam em campo, mas ele fez questão, mesmo com o grupo alternativo ou o grupo reserva, tá lá junto com eles no gramado do CT Moacir Barbosa, realizando as atividades. E, inclusive, hoje teve esse papo entre Fernando Diniz e Dimitri Payet, né? Dimitri Payet, que é um jogador que já está há quase um mês sem atuar por conta de uma lesão, tem um contrato curto com o Vasco, apenas até o final do mês de julho, e é uma grande incógnita, né? Se vai ficar, se vai sair, o que vai acontecer. O certo é, hoje houve esse papo entre Fernando Diniz e Dimitri Payet. Fernando Diniz tem por expectativa e objetivo recuperar também o futebol do camisa 10 francês, entende que o Payet será uma peça bem importante para o Vasco da Gama, e hoje teve esse papo aí com o francês. Inclusive hoje, né, tivemos a informação que ele treinou normalmente, há a possibilidade de já depois de amanhã contra o Operário o Payet estar novamente à disposição do Vasco da Gama. Entretanto, caso não esteja à disposição depois de amanhã, na terça, sábado contra o Fluminense, a expectativa é que o Payet já esteja 100%, até podendo começar uma partida, e automaticamente a expectativa é alta para que ele seja até o substituto, né, do Felipe Coutinho no time titular, que o Coutinho acabou levando o cartão vermelho na partida contra o Fortaleza ontem em São Januário. Entretanto, mesmo com a possibilidade bem real do Payet ser o titular do técnico Fernando Diniz, já na partida desse próximo sábado contra o Fluminense, a expectativa com relação à permanência de Dimitri Payet é bem ruim. Informações até da rapaziada da A Hora do Vasco é que o Payet avisou ao locador de sua casa aqui no Rio de Janeiro que vai entregar o imóvel nesses próximos meses, né? O contrato, volta a repetir, dele vai até o final do mês de julho, e a informação, de acordo com uma fonte, né, é que nesse momento a chance do Payet ficar no Vasco é bem pequena. Abre aspas, é improvável que ele fique. Então, a situação hoje do francês no Vasco é bem complicada, é bem complexa. O Payet está bem chateado com tudo que vem acontecendo dentro do Vasco da Gama nesses últimos meses com relação ao seu tratamento, e toda essa chateação pode sim culminar em uma saída. Você aí, amigo torcedor vascaíno, qual é a sua opinião? O Payet merece ficar? O Payet merece sair? Coloque aí nos comentários que eu farei questão, é claro, de ver e responder. Outro jogador que também deve estar de saída do Vasco da Gama é Jean Davi Menezes, né? Um atleta que tem um contrato até longo com o nosso Cruz Maltino, contratado na janela do meio do ano passado por um valor superior a 10 milhões de reais, entretanto que não tem espaço hoje dentro do Vasco da Gama. É claro, tendo um novo técnico, a expectativa é que novos jogadores ganhem oportunidade, mas a situação do Jean Davi dentro do Vasco da Gama é tão complexa que talvez até ele mesmo não possa ganhar oportunidade com o novo técnico Fernando Diniz. E é um jogador com mercado. Futebol mexicano, onde ele se destacou muito vestindo a camisa do Toluca, ele tem um mercado bem forte, né? Inclusive ele se destacou tanto no México que o credenciou a vestir a camisa do Vasco. Nesse momento sem espaço no Vasco,
a expectativa é que ele regresse ao futebol mexicano. E nesse momento, o Tijuana e o Querétaro do futebol mexicano estariam observando o Jean David para a janela de transferência do meio do ano. Além desses dois clubes mexicanos, o Colo-Colo do Chile, que é um clube bastante tradicional do futebol chileno, também estaria interessado na contratação do jogador. Um empecilho grande, porém, para a chegada de Jean David ao Colo-Colo é a questão salarial. Jean David recebe um salário bem alto aqui no Vasco, um salário que hoje está completamente fora dos padrões do futebol chileno, né? Então, diante disso, né, meu amigo torcedor, a expectativa realmente é que na janela do meio do ano o destino de Jean David Menezes venha a ser o futebol mexicano, e o Vasco, com a grana, né, que vai recuperar, pois fez um investimento nele na janela do meio do ano passado, possa investir em algum outro atleta. Eu vou começar falando sobre o jogo de ontem e daqui a pouco vou falar da notícia exclusiva, envolvendo Nike e também Puma. Thumb que você viu aí, quem vai vestir o Vasco em 2026. Bom, eu quero começar falando sobre o jogo de ontem. Cara, além do resultado, e aqui eu sempre primei pela análise, além do placar do jogo, mas e sim como o desempenho, do que vem apresentando, das novidades, da intensidade. E a crítica que se fazia ao Vasco, e eu aqui fazia muito, era a questão anímica, a questão física, que tem a ver muito com o estilo de jogo, com a bola não ficar com o Vasco o tempo todo, e sim com o adversário, que gera um maior desgaste para o Vasco da Gama, e não ter jogadas de aproximação, era muita bola longa, tentando buscar o Verratti o tempo todo. Aliás, ontem, o Fernando Diniz foi muito claro em relação ao Verratti, que chegou a 50 gols em 101 jogos. Cara, impressionante, o Verratti é uma máquina de fazer gols. E ele foi perguntado de início se o Verratti se encaixa no perfil do Diniz. Pô, esquece, gente. O cara é goleador, foi o que ele falou, é goleador, é argentino, meu irmão, e líder. Tu quer mais o quê? Que ele vá para o lugar do Léo Jardim? Acho que não, né? Acho que não é por aí. Mas, enfim, voltando a falar da intensidade do que eu vi do jogo ontem. Um Vasco que, assim como foi no primeiro tempo do Lanús, não conseguiu fazer nos dois tempos, o Vasco conseguiu trocar passes, tocando de pé em pé, não rifando bola. Quando tinha que fazê-lo, fazia. Mas quando tinha que fazer, não só fazendo. Porque ao rifar a bola, botar a bola ao longo o tempo todo, o Verratti se desgasta, a bola volta com o adversário e você se desgasta mais ainda para correr atrás do adversário. Só que o Vasco, mais uma vez, e ontem, foi muito bem, uma atuação nota 8 fácil do Vasco, que foi até difícil escolher o melhor em campo. Nuno foi muito bem, Verratti foi muito bem. Quem não foi bem, porque também não foi tão exigido, mas nas vezes que foi o Léo Jardim. Quando eu digo assim, em relação aos outros jogadores que foram muito mais exigidos. Mas o Léo, cara, assim, sistema defensivo foi muito bem. E acabou que o Léo Jardim apareceu pouco. Algumas bolas rebatidas e tal, para escanteio. Mas, cara, seguro. O Vasco teve uma atuação segura. Eu pergunto a você, torcedor, em algum momento você temeu? Eu não. Na transmissão, zero. O Vasco saiu na frente com um belíssimo gol do Nuno, numa jogada em que há o deslocamento e a participação de 3 jogadores. Coutinho vai buscar a bola na ponta esquerda, volta no Nuno, Hugo Moura infiltra, ele toca no Hugo e ele se desloca. E o Hugo serve o Nuno Moreira, que dá uma chapada linda e o Vasco faz 1-0. Continuou em cima, continuou criando, saiu um gol que foi anulado, porque a bola saiu, tocou no braço do Ryan, que fez ótima partida ontem. O Ryan foi muito bem. E veio o segundo tempo, e o que o torcedor temia? Que o Vasco fosse para trás, jogasse a bunda lá na área e ficasse só tentando. Não, o Vasco continuou sendo vertical. Características do time, do técnico Fernando Diniz e de tantos outros treinadores. É que a gente não está mais acostumado com isso. A gente está acostumado a tentar segurar o resultado. Logo de início, o Vasco foi e fez o segundo gol. Gente, e assim, a destacar o gol é um negócio que assim, você fala assim, pô, peraí, cara, como é que surgiu o gol? Fala do segundo e do terceiro, mas olha só o segundo, gente, como é que ele nasce. Luiz Gustavo pega a bola, no meio campo, praticamente, costas para o ataque, de frente para o Léo e recua no Léo Jardim. O João Vitor abre do lado direito, Léo Jardim dá a bola nele. O João Vitor viu que o Paulo Henrique estava já mais à frente, na frente dele, ele toca ali, rente à linha lateral.
O Paulo Henrique dá um traço no Gaston Ávila, bocas, toca de um lado e sai do outro. E nisso estão correndo no meio os meias e o atacante Verratti. E todos vão para a área. O Vasco estava pisando na área do Fortaleza com pelo menos 3 jogadores em toda a parte ofensiva quando era construído o jogo. E o Verratti acompanha, faz a leitura, vai junto, paralelo com o Paulo Henrique. Quando ele cruza o Verratti, meu irmão, aí goleador esquece, bola na rede. O terceiro gol é de um lance que o Piton vai fazer mais vezes. Ultrapassagem pelo lado esquerdo, escape, bola no fundo, cruzamento para o artilheiro se jogar na bola. Uma atuação realmente que nós, torcedores, merecíamos. Só que agora, vira a página. Olha para frente. Tem a Copa do Brasil. Operário, terça-feira, e com certeza, como disse o Diniz, estádio lotado. O torcedor vai comparecer, vai empurrar o time. Mudou o ânimo do torcedor. Basta olhar aqui os comentários, vocês estão comentando, é outro ânimo. Pô, Fábio, então você acha que agora é título? Não, nada disso. Mas como mudou a postura dos jogadores, como mudou a técnica desenvolvida pelo time, como mudou a parte tática dos jogadores, como mudou a intensidade dos jogadores. Todos jogaram muito bem, o Tietchan fez um jogaço. O Hugo Moura jogou muito bem. Aliás, nossos sentimentos, a família do Hugo Moura, a esposa, ao Cuca, né, que é o sogro dele, a todos familiares pela perda do bebê. Papai do céu vai abençoar vocês com outro presente, tenha certeza disso, Hugo. E o Hugo não fugiu do jogo, foi jogar, e jogou bem. Podia estar desconcentrado e tal, que era totalmente compreensível, mas foi lá e jogou bem. E aí, cara, Coutinho foi expulso, num lance que foi lá para botar ordem na casa e tal, perdemos ele pro jogo com o Fluminense no outro sábado, mas aí é uma conversa mais para frente que o técnico Fernando Diniz vai buscar. Antes tem o Operário, é Copa do Brasil. Precisamos vencer e vencer bem com autoridade. Porque ontem foi importante vencer, encerrar aquele negócio de 9 jogos sem vencer, não levar gols, marcar 3, poderia ter feito o quarto se o Adson tocasse no Lloyd, seria o primeiro gol do Lloyd. Ryan jogando muito bem, Tietchan jogando muito bem, jogadores que às vezes vinham sendo questionados, em especial o Ryan, performando. Coutinho estava bem até a expulsão. Joga contra o Operário e não joga contra o Fluminense. Bom, esse foi o raio-x do que eu vi o jogo, não sei se você viu diferente de mim. Vou entrar no tema principal do vídeo, né? Você viu na thumb, Nike e Puma. Bom, hoje é domingo. Na sexta-feira, eu conversei com uma pessoa muito importante dentro da diretoria do Vasco da Gama e fui apurar detalhes. Na sexta-feira, desculpa, me perdoe que eu não lembro quem foi que publicou, se não daria o crédito, não sei se foi o Matheus Gilbert, me perdoe, que o Vasco já tinha fechado com a Nike. Deixa eu ver se até eu descubro aqui, pesquisando rapidamente, em relação à Nike. Deixa eu ver, já está aqui. Já achei a notícia. Rodrigo Silvério, numa apuração com o Matheus Gilbert. Então não foi tudo errado. Rodrigo Silvério e o Matheus Gilbert. Eles publicaram na sexta-feira que a Nike está fechada, os materiais da parceria já estão fechados, inclusive já começa a confecção de uniformes 1 e 2, camisa, deixa eu até olhar aqui, a camisa 3 será azul e tal, com o Vasco no peito. Bom, gente, a informação que eu tenho, vocês vão lembrar que em dezembro do ano passado, eu trouxe a informação, tá aqui o vídeo, vou botar inclusive ele depois aqui no final, para que você possa assistir. Eu falava que a Nike estava encaminhando um acerto com o Vasco. Não estava fechado porque não está assinado, como ainda não está. Esse é um fato novo que eu trago para você. Nike e Puma, as duas empresas negociam com o Vasco. A Nike é mais avançada, a Puma nem tanto. O que é mais avançada? As duas empresas já sabem o que elas precisam fazer, tanto que as duas já programaram os seus parques de produção, as suas indústrias. Olha, a hora que eu fechar com o Vasco, eu preciso ter aí em janeiro já a produção pronta, né? No caso, em dezembro. Para janeiro já está nas lojas, que começa 1º de janeiro, um novo contrato. Então, há uma programação das fábricas que atuam com a Nike e com a Puma. Isso é uma coisa. A Nike, o que ela está mais avançada em relação à Puma? A troca de documentos dos dois lados,
mas a Nike já fez, inclusive, demonstrações de modelos. Já testou. Ó, por exemplo, pode ser camisa azul, a terceira? Pode. Pode ser vermelha com preto? Não pode. Pode ser preta com branca? Pode. Pode ser vermelha com branca? Pode. Pode ser aquela azul templar? Enfim, a Nike já está desenhando isso para acelerar o processo. A Puma ainda não mandou esses desenhos, vamos dizer assim, essas imagens e essas negociações. Ah, o preto é quanto preto? Enfim, essas questões técnicas. Então a Nike está mais avançada. Além de, o contrato da Nike, segundo eu soube, é melhor que o da Puma, principalmente pelo número de lojas físicas da Centauro, que é uma parceira Nike, para distribuir a marca Vasco da Gama, além da presença em mais de 200 lojas espalhadas pelo país, ter também um espaço amplo dentro de uma loja que percorre o Brasil inteiro, junto com a Gigante da Colina. Então, assim, torcedor, o que eu quero trazer para você de notícia desse domingo, depois da análise do jogo, que você ficou comigo aqui até o final do vídeo. A Nike está mais avançada que a Puma, mas não significa que a Puma saiu do jogo. Não está sacramentado, não está assinado nenhum contrato, mas as duas empresas já providenciaram uma pré-produção, vamos dizer assim, um agendamento. Ó, a hora que eu fechar, isso vai acontecer provavelmente até o mês de junho só, porque precisa exatamente desse tempo, de 6 meses, que é um toque de caixa, tá? Porque não é fácil produzir um enxoval, porque a camisa 1, camisa 2, camisa 3, claro que isso vai ser feito aos poucos, mas imediato tem que ter 1 e 2, treino, aquecimento, comissão técnica, agasalho, tudo isso tem que ter já em janeiro, que a capa vai embora. Então, assim, as negociações ainda prosseguem, troca de documentos e tal, minutas de contrato, não está fechado. Mas a Puma ainda tem esperança. Mas com quem eu conversei na sexta-feira me disse o seguinte, foi, olha, feeling, acho eu que vai dar Nike.